Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Nós estaremos estudando um pouquinho, revisando a questão do que aconteceu na semana passada, né? Falando sobre a teofania, dessa questão da presença muito viva do Senhor, né? Mas a gente também falou um pouquinho das relações entre as pessoas, no caso de Jacó com Labão, né? Da questão de Lia, das duas irmãs, Raquel, né? Assim como elas eram, a questão de Lia, que viu que Raquel não era mais amada por Jacó, porque ela percebia isso, né? E aí a questão da inveja, do ciúme, né? De Rebeca, perdão, de Raquel, aliás, sobre Lia, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre isso, foi a questão das relações interpessoais de Labão, né? Jacó, como ele sofreu a consequência dos erros dele ter feito tanta coisa errada. Então ele lá na frente ele encontrou alguém que fez alguém também coisas erradas na vida dele. Então é a questão da lei da semeadura que a gente falou, né? E essa questão das relações difíceis, que Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida para tratar do nosso caráter, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso, certo? E aí hoje a gente vai finalizar um pouco a história de Jacó, falando, né, assim, de uma retrospectiva, fazendo uma retrospectiva, né, da questão dos 12 filhos dele, certo? Só que eu não vou falar muito não, entendeu? Eu trouxe 2 vídeos pequenos para a gente poder fazer uma abordagem. Trouxe também uma música, porque a música vai ser o meio da gente introduzir a história de José. Hoje a gente vai fazer uma introdução da história de José. Como vocês estão vendo aí no slide, né? O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês estão lendo aí no slide? Que leitura vocês fazem aí? Rapidinho, dê uma olhada no slide aí que vocês estão visualizando. Me digam aí um pouco. Os 12 filhos deles, né? Essa é uma família, uma nação, né? Através dessa família que surgiu essa nação, é isso? Isso. Bem aí depois através de Jacó vem José, né? Na família dele. É o que a gente vai estudar. Isso. A gente já vai iniciar hoje, né? E José, né? A gente vê aí que teve um destaque bem grande, né? Na história, né? De Gênesis. Do capítulo 37 até mais ou menos os 50, né? Aliás, minto. Sim, até os 50, perdão. A gente vai ver aí um pouco. Olha só o destaque que é dado para José, né? Ele passa por todo um processo, são várias fases da vida de José, várias fases, e foi importante ele passar por cada fase dessa, porque ele precisava passar pela fase. Depois eu fiquei, quando eu li essa história de José, eu já li muitas vezes, é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, gente. Essa história é fantástica, né? José é um tipo de Cristo. Ele representa uma figura de Cristo e tem muita coisa interessante na história de José que a gente vai estudar. Hoje a gente só vai introduzir, mas ele é um tipo de Cristo porque ele passa por toda uma fase e ele é... Se você vê o caráter e o comportamento de José, é muito interessante, porque ele não murmura, ele não reclama de nada, né? E perdoa, né? E perdoa. É impressionante, né? Então, ele é uma representação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, certo? Então, a gente vai dar uma olhadinha um pouco nas tribos.
Antes eu queria só falar um pouquinho, né, da questão de Jacó e Esaú, relembrando, né, da primogenitura, que Jacó, apesar de ter sido o filho mais novo, foi escolhido por Deus, porque Deus já sabia o coração de Jacó, Deus conhecia, porque veja, Esaú, ele desprezou a primogenitura. Então ele não era digno daquela primogenitura. Então Deus já sabia, e até mesmo Deus já tinha falado, né, a própria mãe, que Esaú, que ali estariam duas nações, mas que a mais nova ia ser, né, ia ter o poder sobre a mais velha, né? Deus já sabia aqui ele diz a questão da eleição, ou seja, foi a escolha de Deus. Deus tinha um propósito com tudo, e Deus já sabia tudo, né? Porque Deus conhecia o coração de Jacó, assim como Deus conhece o nosso, né? Só Deus para conhecer um coração, então Deus já sabia bem direitinho, certo? Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão das 12 tribos, só que eu não vou falar, eu trouxe um pequeno vídeo, tá certo? Para a gente poder assistir a esse vídeo. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada aí nesse pequeno mapa, certo? Tem nome de 4 mulheres. Vejam aí, né? Aqui está na cor amarela, na cor vermelha, na cor azul e na cor preta, certo? E cada cor está representada no mapa dos filhos, né? Raquel, com 2 filhos. Lia, com 6 filhos, né? Bila, com 2. E Zilpa, com 2. E essas mulheres, Bila e Zilpa, elas eram as concubinas, não, as empregadas, na verdade, as servas, né? Bila de Lia e Zilpa de Raquel. Então, quando Lia não pôde mais ter filho, aí ela pediu para Jacó ter relações com ela para poder continuar os filhos, né? E aí nasceram os outros filhos. Uma coisa interessante, cada filho desse é uma nação, né? É uma nação. E, por exemplo, Ruben, a gente chama de Rubenitas, Simeão, Simeonitas, Levi, Levitas. E aí, os Itas, a palavra Itas, né? Judá, aí vem os judeus, que depois foi ganho isso, né? Issacar, Issacaítas, que você vai ver, tem referências na Bíblia. Depois eu mando um pequeno vídeo, onde você encontra a citação de cada nome dessas, certo? Zebulonitas, Danitas, Naftalitas, Gaditas, Azeritas. Aí José não teve nação, né? Mas eram os Benjamitas, tá? E os Efraimitas, que não tá aqui, né? Que foi, no caso, José teve 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Aí os filhos dele tiveram nações, certo? Então, aqui a gente tá vendo aí as 12 tribos. Cada nome desse, gente, cada nome foi uma fase da vida de Jacó. E a gente já estudou um pouquinho, né, sobre o nome, né? O que é que acontecia? Os nomes dos filhos eram dados por quê? Como assim? Vocês lembram? De um estudo que a gente teve no passado? Lembra por que que os pais davam os nomes dos filhos, né? De acordo com o quê? Rejane, Suelen. Os nomes dos filhos eram dados de acordo com a situação, com o momento que os pais estavam vivendo, lembra? E a gente vai ver aqui, por exemplo, olha só, os nomes aqui, inclusive os nomes do hebraico. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela para melhorar a gravação, tá? Então, olha só que coisa interessante. Ui, passou aqui, desculpa. Olha, Ruben, aqui está na sequência, né? Está numa sequência. Ruben, chamado significado um filho, que era filho de Lia. Ou seja, a bênção que o pai deu, ó, meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor. Então, foi o primeiro filho, Ruben, o nome dele significava isso. Também, né? Meu primogênito, minha força, o princípio do vigor. Ou seja, ele era novo, Jacó aí era novo, né? Aí, ó, Simeão, ouvindo. Ou seja, a sua espada será instrumento de violência. Foi a bênção isso aí foi a bênção que o pai deu, né? Quando o pai dava a bênção para cada filho, ele declarava uma palavra profética para o filho, né? Levi, a sua espada será um instrumento de violência também, olha só. Judá, chama louvor. Levi se chama junto, né? E Judá se chama louvor.
Seus irmãos o louvarão, a sua mão será sobre o pescoço dos inimigos. Então, cada um teve uma história. Dan significa juiz, filho de Bila, serva de Raquel. Ou seja, julgará o seu povo. Naftali, lutando, filho de Bila também, ó. É uma gazela solta, por isso faz festa. Gade significa fortuna, filho de Zilpa, serva de Lia, né, ó. Atacado por um bando, mas perseguirá o oponente. Azer, feliz, filho de Zilpa, mesa farta e oferecerá manjares ao rei. Era a bênção que o pai tinha dado a ele, né? Issacar significa galardão. É um jumento de fortes ossos deitado entre dois fardos. Isso se cumpriu na vida deles. Zebulon, morada. Morará à beira-mar e as suas fronteiras se estenderão até Sidom. José significa aumentador, filho de Raquel, árvore frutífera junto à fonte. E Benjamim, filho também de Raquel, filho da minha direita, lobo predador. Quando Jacó brigou com o irmão dele, então houve uma quebra ali também de comunhão entre Jacó, o irmão, e espiritualmente também com Deus. Então Deus queria restaurar isso na vida de Jacó também, minha gente. E para isso ele teve que passar por momentos difíceis na vida, porque infelizmente a gente às vezes não quer passar, mas a gente precisa passar. A gente precisa passar por dores, a gente precisa passar por dificuldades, por tanta coisa, para a gente poder lá na frente dizer assim, poxa, Deus restaurou a minha vida, Deus fez uma obra grande, né? A gente reconhecer, certo? Então, falando aqui um pouquinho de Esaú e Jacó, a gente finaliza essa história de Jacó, que ele foi restaurado. Depois, antes dele se encontrar com o irmão, Deus teve um encontro com ele. Isso é uma lição muito interessante. Ele lutou com o anjo do Senhor, que aí é um tipo de Cristo também, esse anjo aí. Quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus, né? No caso, utilizando a figura de anjo, é a teofania aí, né? E aí foi quando ele disse, né? Betel, ó, casa de Deus, Manaim, Peniel, né? Olha, Peniel, face a face. Encontrei no capítulo 32, a gente vê essa história da luta. Aí quando ele diz Peniel, significa vi o Senhor face a face. Manaim, acampamento de Deus. Cada lugar que ele chegava, Deus dizia a ele, olha, faça um altar. Lembra do altar, que a gente estudou o altar, né? A importância do altar, porque o altar é necessário, a gente está sempre visitando o altar. Ou seja, o que é que significa o altar na nossa vida hoje? O que é que a gente poderia comparar o altar, esse altar aqui no Antigo Testamento, com o altar de hoje? Lembra que a gente falou do altar? Estão lembrados? A santidade. Mas altar significa um local. Hoje, na nossa vida, hoje, qual é o local que Deus quer operar? Nosso coração. Lembra que a gente falou, né, daquele estudo? O altar é o coração da gente. Né? A gente tem que constantemente estar sondando, pedindo a Deus para sondar, para visitar aquele lugar. Então, cada lugar que Jacó chegava, era um lugar ali que Deus falava, ministrava, e era uma ação de Deus na vida dele. Então, ele passou por todo o processo, porque Deus queria restaurar, e Deus restaurou, né? E ele fez as pazes com o irmão. Ele montou toda uma estratégia para poder chegar perto do irmão, que o medo dele era grande. Mas Deus fez uma obra grande. E o irmão perdoou ele. Perdoou ele. Olha, ele deu de prêmio, deu de brinde, né? Animais. Fez de tudo para agradar o irmão, mas o medo era tão grande de ver o irmão, mas o irmão foi e perdoou. Né? Dando os presentes lá, né? Foi, deixou com cada servo presente, olha, isso aqui você dá, você diz assim, fala assim, deu toda uma recomendação. Ele não teve nem coragem de chegar logo, ele mandou o povo, o servo, falar antes, preparar o caminho para ele chegar e falar, né? Mas Deus fez uma obra grande na vida dele e restaurou. Verdade. Para a glória de Deus, ele foi restaurado. E o nome dele teve que ser mudado, mudou tudo na vida dele, até o nome dele, né? Que era usurpador, passou o quê? A ser... né, a bênção na vida dele. E a gente também comentou assim, que no caso, semana passada, né, da questão de
até então, até ele não ter aqueles momentos, né? De estar Tô ouvindo. não tinha tido ainda um encontro com Deus. Ele não tinha tido um encontro com Deus. Isso. Ele não tinha tido Conhecia. encontro com Deus ainda. Quando ele teve o encontro com Deus, mudou o nome dele, ele foi restaurado para falar com o irmão dele. Ele primeiro, Deus restaurou a vida dele, aí ele foi falar com o irmão. Porque Deus trata da gente primeiro, né? Antes de a gente tratar com o próximo, Deus trata logo da gente, não é isso? Não é assim que acontece? Quando a gente... o reconhecimento, né, das nossas falhas, dos nossos erros, né? E aconteceu mais ou menos comigo. Pode, Estava no Rejane, período de oração. pode dar um testemunho, viu, Rejane? Você disse que queria. Já pode dizer? Pode, filhinha, pode falar. Então, assim, aconteceu comigo, né? A gente estava num período de oração, numa campanha de oração. E aí surgiram algumas coisas, né? E aí Deus queria... A gente estava orando por salvação, por libertação da família, né? Mas, assim, terminou, assim, Deus querendo trabalhar na minha vida, né? Eu quero louvar a Deus, assim, porque Deus usou várias mensagens, né? E, assim, esses estudos bíblicos aqui têm sido não apenas estudos para a gente ter conhecimento, mas que Deus tem falado muito, pelo menos ao meu coração, né? Então, umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 2 semanas seguidas, né? Deus usou muito, muito Rosângela através desses estudos, né? Deus usou muito, tem sido um instrumento de Deus nas mãos. Deus coloca a palavra no coração dela, né? Para nós. Verdade. E aí Deus falou muito comigo, né? Através de 2 mensagens, né? E graças a Deus, assim, Deus operou na minha vida, né? Através restaurou, né? E como ela, não sei se ela vai passar a música de perdão, né? Também, né? Assim, Deus fez grandes coisas, né? Assim, graças a Deus, eu tive vitória, né? O inimigo também, eu sei que não foi só coisa do inimigo, mas também ele tentou, né? Fazer coisas que atrapalhassem, né? Mas graças a Deus a gente foi vitoriosa, né? Em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por esses estudos, né? Que a gente vê assim, mas tem sido bênção para as nossas vidas, tem sido muito edificante. Deus tem trabalhado muito nas nossas vidas através desses estudos. Eu louvo a Deus pela vida de Rosângela, né? Que tem se dedicado, tem buscado ao Senhor, o Senhor tem deixado. É importante a gente, quando ouve a voz de Deus, a gente ouvir e obedecer, né? Estar atento, estar com os nossos ouvidos abertos e prontos a obedecer. Isso é importante, para que Deus possa realizar a obra que Ele quer realizar em nossas vidas. Amém? Recebeu Leia, né? Lembra-se que Leia era desprezada, na verdade ela era menos desejada, né? E Raquel era mais desejada. Raquel era estéril, mas Leia era frutífera. Então veja bem, concebeu Leia e deu à luz a um filho, e chamou o nome dele de Rúben. Olha para você ver, cada nome aqui tem um significado importante. Rúben significa contemplem um filho, né? Os descendentes de Rúben são os rubenitas. Depois eu vou falar sobre isso. Então ela fala, chamou Rúben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então ela dá o nome de Rúben, que significa contemple um filho. Eu tenho um filho. Agora meu marido vai se aproximar de mim mais do que a minha irmã, porque eu tenho um filho. Depois assim, concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu. Veja bem, sobrinha de Rúben, Preguicinha boa, né? Desculpa aí, tá? Será que você já se perguntou o que é? agora você vai sublinhar o seguinte, Deus deu outra vez um filho, e o Senhor ouviu. Então sublinha a palavra ouviu.
que eu era desprezada e me deu também a este, chamou Simeão. Simeão significa ouvir, tá certo? Sublinha aí. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, agora, esta vez, se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou Levi. Por que chamou Levi? Levi significa unir, juntar, tá certo? Então sublinha unir aí na sua Bíblia, e também a palavra Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Sublinha louvar, tá? Louvarei. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então ela tem mais um filho aqui chamado Judá, significa louvor, tá ok? Vendo, pois, Raquel, continuando agora no capítulo 30, no início, vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Estava consumindo ela, né? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu em lugar de Deus, que te pediu o fruto do teu ventre? E ela disse, eis aqui a minha serva Bila. Lembra-se da serva? A serva era uma propriedade da sua ama, da sua senhora, da sua dona, né? Então Raquel tem a mesma estratégia que Sara havia tido com Agar no passado. Então ela fala, entra ela para que eu ponha filhos sobre os meus joelhos e assim eu receba filhos por ela. Quando a serva dava filhos sobre os joelhos da sua dona, isso significava que a sua dona estava adotando aquele filho como seu. É por isso que ela fala, para que eu tenha filhos por meio dela, né? Então fala assim, assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou Dan. Então Dan significa julgar, juiz. Você vai lembrar, por exemplo, do profeta Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz, tá certo? E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas de Deus tenho lutado, sublinha aí, com minha irmã e também venci, e chamou Naftali. Então sublinha, Naftali significa lutar, ok? Você vai sublinhar em cada nome o nome e o seu significado, o porquê que ele recebe aquele nome. Há um contexto aí, né? Então vamos lá. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, Leia parou de ter filhos, tomou também Zilpa, a sua serva, ela usa a mesma estratégia da sua irmã, né? E deu a Jacó por mulher, porque a Zilpa era também uma propriedade de Leia, né? Então, se ela tivesse filhos por meio de Zilpa, logo ela estaria tendo filhos, adotando esses filhos por seu. E deu Zilpa, servo de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, ou seja, uma tropa, né? Algumas traduções vão colocar tropa, sorte, fortuna, mas a questão toda é que é uma turma, você já está nascendo na tribo de Rubem, todos são